Você sabia que durante as filmagens das incríveis cenas de ação de Era Uma Vez na China 2, houve um acidente que quase deixou o astro Donnie Yen cego? Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal Curiosidades Nerds, e hoje vamos falar de Donnie Yen, um dos astros de ação mais aclamados de Hollywood. E como Jet Li acertou acidentalmente um lado de seu rosto. E 10 anos depois acertou o outro lado. Veja como Donnie descreve o acidente. A experiência mais significativa trabalhando em Era Uma Vez na China 2 foi quando sofri um ferimento que quase me deixou cego. Houve uma cena em que Jet Li estava conectado por fios e ambos tínhamos essas varas de bambu que eram bastante pesadas. Se elas acertassem na cabeça, poderiam nos deixar inconscientes. Havia um movimento em que ele girava 360 graus, me atacava e eu bloqueava. Após cerca de 30 tomadas, ele errou. Em vez de vir de cima para baixo, ele veio horizontalmente. Ele me atingiu bem na sobrancelha e fui jogado para trás cerca de 8 metros. 5 segundos depois, eu disse, espere. Eu abaixei as mãos e o sangue estava jorrando. Eu não estou brincando, estava jorrando como um spray de chuveiro. Foi como Kill Bill. Yen foi levado de ambulância para o hospital, onde recebeu 6 pontos. No dia seguinte, eles me ligaram e disseram, você está bem? Você pode vir para os closes do lado direito? E eu pensei, close-up? Você vai ver meus pontos. Mas eles me filmaram do outro lado para que você não pudesse ver o curativo no olho, disse ele. Curiosamente, 10 anos depois, durante o filme Herói de 2002, Jet Li e Donnie Yen contracenam novamente e um segundo acidente ocorreu durante cena em que seus personagens lutavam em um pátio de um templo por 21 dias. Tudo estava indo bem, nos reunimos e ambos queríamos superar Era Uma Vez na China 2. Aquela cena se tornou um clássico. 10 anos depois, queríamos fazer outro clássico, falou Yen, que continuou. Lembro-me de que ele estava conectado por fios e segurando uma espada. Embora sejam espadas de prop, elas ainda são bastante afiadas. Essa cena inteira foi feita em uma tomada, com cerca de 50 movimentos ou algo assim. No final da cena, talvez no movimento 48 ou 49, ele desceu com a espada. Ele disse, Boop. E eu recuei. Jet disse, Donnie, está saindo sangue do seu rosto, disse Yen. Ele me acertou de um lado em Era Uma Vez na China 2. 10 anos depois, ele me acertou do outro lado. Comecei a rir e disse, isso vai ser ótimo. Esse filme vai fazer muito dinheiro. Da última vez que fizemos isso, o filme foi um sucesso de bilheteria. 6 pontos novamente, 2 vezes, ambos os lados perto dos meus olhos. Eu poderia ter ficado cego, disse o ator de Ip Man. Os dois voltaram a trabalhar juntos no live action de Hollywood de Mulan, lançado em 2020. Neste filme, seus personagens estão do mesmo lado, então eles não precisaram lutar um contra o outro, o que pode ter sido uma bênção para Yen. Essas não foram as únicas vezes que o ator se machucou em um filme. Outro caso ocorreu durante as filmagens de Ip Man 3 em Xangai com o ator Zhang Jin, no qual Donnie Yen teve o nariz arranhado pelo outro lado com uma faca sem corte usada por seu companheiro de cena. De acordo com ele, naquela época, Zhang Jin e eu estávamos lutando, e eu estava me esquivando o tempo todo. Yuan Eping, nosso diretor de ação de renome mundial, disse, Zhang Jin, suas 2 facas não estão fortes o suficiente, precisamos enfiar um pouco mais na frente do rosto dele, referindo-se a Donnie Yen. Tínhamos assistido a mais de uma dúzia de gravações na época e achamos que estava realmente bom, mas Yuan Eping estava muito insistente, ele nos disse, agora o público paga para entrar e assistir a vocês. Eu quero ver algo de um nível mais alto, e enfiar de novo, como se estivesse raspando ele. Foi então que ele se feriu. Como explicação para o acidente, Donnie Yen disse. Porque quando eu estava filmando, de repente, fiquei um pouco com fome e sem energia, e fui atingido. Donnie Yen revelou que Zhang Jin ficou tão assustado na época que seu rosto ficou pálido. Ele também deu imediatamente um abraço de conforto a Zhang Jin. Mas Donnie Yen não apenas sofreu como já causou ferimentos. Durante Ip Man 3 ele acidentalmente deu uma cotovelada no dedo de Tyson durante uma cena, que ocasionou na fratura do dedo do ex-campeão de boxe Mike Tyson. Donnie se desculpou mais tarde. Eu sabia que me choquei com ele, mas eu não sabia que era tão grave. Ele foi muito profissional e nós ainda continuamos as filmagens. Foi somente mais tarde no hospital que lhe foi dito que o dedo tinha fraturado. Eu realmente sinto muito, disse Donnie. O ator elogiou o ex-boxeador, dizendo que eles tinham muitas vezes compartilhado conhecimento sobre lutas durante os intervalos. Você já sabia sobre essas curiosidades?
Deixe nos comentários o que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse, e até o próximo vídeo.